estamos iniciando hoje, e eu fiquei de falar um pouquinho hoje sobre a questão da fé. Queremos pedir que o Senhor esteja aqui conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso curso continua sendo oração, porque a gente vai falar sobre fé, não é? E se estamos aqui é porque somos pessoas de fé, e essa fé ela precisa crescer cada vez mais, tá? Primeiro, eu quero lembrar que a fé, o que é fé? O que é ter fé? Muita gente diz assim: eu tenho fé na vida, eu tenho fé nessa ou naquela pessoa, nesse ou naquele político eu tenho fé. Até eu já ouvi pessoas dizerem isso, não é? Fé na vida, fé nisso e naquilo. Mas o que é realmente fé? É uma virtude teologal. São 3 as virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade. É essa fé que nós estamos falando. É essa fé que tem que ser o quê? Só é fé verdadeira se ela for uma adesão pessoal a Deus. Uma adesão, uma entrega da minha vida a Deus. Isso vai ser importante também, o quê? A minha aceitação livre de toda a verdade revelada por esse Deus. Então não basta dizer eu acredito em Deus, mas e a doutrina, e a revelação, e aquilo que está na Sagrada Escritura, e aquilo que é tradição da igreja, e aquilo que é o magistério da igreja. Então a minha fé é a fé em Deus e em tudo aquilo que Deus em aceitação de tudo aquilo que Deus revelou para mim. Enquanto a adesão pessoal a Deus, assentimento à verdade por Ele revelada, a fé cristã difere da fé numa pessoa. Não é verdade? Eu já ouvi até alguém dizer assim: eu tenho fé que eu vou acertar na loteria. Não é? É preciso ter fé. Mas aí se falar em Deus, se falar em doutrina, a pessoa corre, né? Então isso aí não é fé. Fé supõe, portanto, entrega, adesão a Deus e aceitação da doutrina revelada, né? De toda a revelação de Deus, de tudo aquilo que nós sabemos, que Deus nos ensina. Então, crer em Deus é crer, para nós cristãos, é crer num Deus que é uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. É crer no Deus que é comunidade, comunhão de pessoas. Para o cristão, crer em Deus é crer inseparavelmente naquele que Ele enviou, Jesus Cristo, nosso Salvador, o seu Filho muito amado, em quem Ele pôs suas complacências, seu amor. Este é o meu Filho amado. Deus mandou-nos que o escutássemos. Este é o meu Filho amado, escutem o que Ele diz. Ter fé, portanto, é escutar Jesus.
Ter fé é escutar Jesus. O próprio Senhor disse aos seus discípulos: acreditais em Deus, acreditai também em mim. Portanto, pedindo, tenham fé em Deus, tenham fé em mim também. Podemos crer em Jesus porque Ele próprio é Deus, o Verbo feito carne. A Deus ninguém ouviu. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, é que o deu a conhecer, porque viu o Pai. Ele é o único que o conhece e o pode revelar. Quem revelou quem é Deus para nós? O Senhor Jesus. Crer em Deus só é possível se cremos também no Espírito Santo. É o Espírito que revela ao ser humano quem é Jesus. Porque ninguém é capaz de dizer Jesus é Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. O Espírito penetra todas as coisas, até o que há de mais profundo em Deus. Ninguém conhece o que há em Deus, senão o Espírito de Deus. Só Deus conhece inteiramente Deus. Nós cremos no Espírito Santo porque Ele é Deus. Aí a gente lembra aquilo que o Siqueira falou, o catecismo que a mamãe ensinou. E com certeza ela ensinou. Quem é Deus? Quantas pessoas há em Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus? Sim. O Filho é Deus? Sim. O Espírito Santo é Deus? Sim. Aí vinha aquela perguntinha: então são 3 deuses? Não. São 3 pessoas em um único Deus. Esta é a verdade revelada, né? Então, a nossa fé é uma fé nesse Deus. Deus uno e trino. Não é? Claro que a fé do judeu ela é diferente. Vai acreditar em Javé, tenho fé em Javé, né? Creio em Javé, creio numa só pessoa, né? O islamismo, Alá, as 3 religiões monoteístas. Porém, nós cristãos temos algo que foi revelado pelo próprio Deus, Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade. Que Deus é um, sem ser sozinho, é um em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. É interessante a gente também perceber que a fé, eu posso comprar a fé, eu posso ter fé por mim mesmo. A fé, ela é um dom, não podemos esquecer isso. A fé é um dom, é um presente. E quem nos dá esse dom? Deus. Só tem fé quem recebe esse dom de Deus. E quem é chamado a receber esse dom de Deus? Toda pessoa. Deus quer que todos tenham fé. Ele faz a parte dele. Mas a fé supõe uma resposta. Temos que dar uma resposta a Deus. Então, é dom de Deus e é resposta humana. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele para prestar esta adesão a Ele, adesão da fé, são necessárias a prévia e concomitante ajuda da graça divina e os auxílios interiores que nos são dados pelo Espírito Santo, o qual move e converte o coração do ser humano para Deus, abre os olhos do entendimento e nos leva a aceitar e crer na verdade de Deus, né? A importância da docilidade ao Espírito Santo, da abertura ao Espírito Santo, para que realmente nós possamos ser homens e mulheres de fé.
pessoas que têm fé. A fé, ela precisa ser alimentada. Eu disse no início e repito agora: sem alimentação da fé, é impossível essa fé crescer e é impossível a gente perseverar na fé. Por isso, às vezes acontece de alguém dizer que perdeu a fé, né? Perdeu a fé. Perdeu, caiu do bolso, caiu do coração? Não alimentou a fé, né? Mas no momento que a pessoa novamente se abre para Deus, no momento que a pessoa busca Deus de coração sincero, pede a Deus o dom da fé, essa fé novamente, essa chama vai acender novamente. O pavio ainda fumega. E como diz Jesus, não devemos apagar o pavio que ainda fumega, né? Então, é só dar um soprinho e essa fé vai novamente florescer. Eu conheci um professor que, segundo ele, foi um menino de muita fé. E foi um jovem que foi perdendo a fé. E um adulto sem fé nenhuma. Chegou até a maldizer a igreja. E depois, aos 74 anos, devido a um acontecimento na vida dele, volta toda a sua fé. E volta de uma maneira muito mais forte. E aí, para ele, o que foi marcante na volta da fé? Tudo que ele tinha aprendido em criança, tudo aquilo que os pais tinham ensinado para ele, tudo se tornou muito presente na vida dele e agora de uma forma madura, esclarecida, adulta. Por isso que eu sempre digo para o pai, para a mãe, que às vezes, para a avó, que às vezes fica desanimada diante do jovem, diante do adolescente, que afasta. Faça a sua parte. Procure semear sempre. Procure plantar. E um dia a colheita virá. Pode ser que você não veja, que eu não veja aqui na terra, que já tenhamos partido para a eternidade, mas acontecerá um dia. Então é muito importante a questão da educação da fé de crianças, de adolescentes, de jovens, de todos nós, adultos e idosos. Mas uma base bem feita, ela é fundamental, ela é importantíssima. Por isso, não perdemos a oportunidade de semear a boa semente no coraçãozinho das crianças. Daí a importância de uma boa catequese familiar, comunitária, escolar, não é? Mas embora na escola nem sempre, né, hoje em dia isso aconteça, mas é importante trabalhar isso, tá? Uma vez com essa introdução, eu gostaria que nós pegássemos agora a Bíblia, quem trouxe, para que a gente pudesse ler um texto que fala de fé. Marcos capítulo 2. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Em Marcos capítulo 2, versículos de 1 até o 12. Eu vou pedir que alguém venha aqui à frente e leia para nós. Nós vamos prestar atenção
Alguém falou de leitura orante da Bíblia. Vamos já fazer uma leitura orante desse texto, tá bom? A intimidade com a palavra de Deus é muito importante. Então, a leitura orante é atenção mesmo a cada palavra que é pronunciada, meditar essa palavra, rezar essa palavra, contemplar a partir dessa palavra. Quem quer fazer a leitura, por favor? E tanta gente se reuniu aí que já não havia lugar nem na frente da casa. Número 1. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo na cidade de Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que Jesus estava em casa. E tanta gente se reuniu aí que já não havia lugar nem na frente da casa. E Jesus anunciava a palavra. Levaram então um paralítico carregado por 4 homens, mas eles não conseguiam chegar até Jesus, por causa da multidão. Então fizeram um buraco no telhado, na telha, no teto, bem acima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Ora, alguns doutores da lei estavam aí sentados e começaram a pensar: por que este homem fala assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados, porque só Deus tem o poder para isso. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: por que vocês pensam assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a cama e ande? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem o poder na terra para perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico: eu ordeno a você, levanta-se, pegue a sua cama e vá para casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A leitura orante, ela pede o quê? Que agora a gente feche os olhos e procure voltar à cena, montar a cena que nós acabamos de ouvir. Jesus está numa casa, ensinando, pregando. A casa está lotada de gente. Um paralítico, 4 homens carregando a cama. Não tem jeito de entrar na casa de tanta gente. Abrem o teto. As casas eram diferentes, era possível fazer isso. Abrem o teto, descem a cama. E aí vem no versículo 5, primeira vez que aparece essa palavrinha que é tão rica, tão importante para nós. Jesus, vendo a fé que
que eles tinham. Disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Os doutores da lei, os estudiosos da palavra, mas coração fechado para Deus, o que acontece? Criticam Jesus. Só Deus pode perdoar pecados. Quem tinha fé em Jesus é porque já sabiam que Ele era Deus. Quem tinha fé já tinha percebido que Ele tinha poder de curar, de perdoar. E Jesus cura, perdoa primeiro, cura e diz para o paralítico: pode ir embora para sua casa. E ele sai carregando a sua cama. E o povo que estava em volta dele ficou admirado, a não ser os doutores que não aceitaram, mas os outros ficaram admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Aqui tem algumas coisas que a gente pode agora meditar. Então, ver, meditar, rezar, contemplar. É assim que a gente deve sempre ler a Bíblia, tá? Chama Lécio Divina, ou leitura orante da Bíblia. Ajuda a gente a descobrir muita coisa. A primeira coisa é essa. Aparece aí a palavra fé. E agora eu pergunto a vocês: quem tem fé nesse evangelho aqui? Quem são as pessoas que têm fé? Vendo a fé que eles tinham, eles quem? Quantos eram? Jesus nem falou no paralítico. O paralítico era alguém que estava imobilizado. Alguém que não tinha condição de dizer: tenho fé, de pedir. Ele estava imobilizado pelo pecado e imobilizado fisicamente pela doença, né? Jesus viu que a primeira coisa que ele precisava era ficar livre do pecado. Era o que mais o imobilizava, era o pecado. Perdoa, os teus pecados são perdoados. E depois cura fisicamente. Mas Jesus fez a cura por quê? Porque viu a fé. Jesus ficou admirado com a fé daqueles 4 homens. Para que o milagre aconteça é preciso o quê? A fé. Sem fé acontece milagre? Pode acontecer alguns teatros. Mas milagre verdadeiro mesmo, só onde tem fé, né? E nem precisou a fé do doente, mas a fé daqueles que levaram o doente. Aí a gente lembra muita gente que critica a Igreja Católica por batizar a criança, né? Não lembra a gente apresentando alguém que ainda não tem condição para receber a graça do sacramento do batismo, para receber o dom da fé, para receber a graça de ter apagado o pecado original na sua vida. A criancinha ainda não tem condição de expressar, não é? A gente pode dizer assim: mas Jesus, vendo a fé dos pais, dos padrinhos, da família, da comunidade que pede batismo, ele batiza. Ele batiza e a criança recebe o batismo. Esse texto sempre me faz lembrar o batismo, onde nós também apresentamos para Deus alguém, muitas vezes, no caso do batismo de crianças,
alguém que não tem condição de dizer, de pedir, de falar, como aquele paralítico não tinha condição de nada, estava totalmente paralisado, né? Nós temos também que ser assim. Nós temos que ter fé, e essa fé verdadeira, ela vai nos levar a esforçarmos no máximo para que possamos levar mais pessoas para Jesus. Mais pessoas para Jesus. O que nós temos feito para trazer pessoas para Ele, para a igreja dele? Olha o trabalho que esses 4 homens tiveram. Eles não mediram esforços e eles levaram o homem até Jesus. Poderiam ter até apanhado, né, por ter furado lá o telhado da casa, mas tudo eles enfrentaram. Então aqui, fé no Evangelho de Marcos. É o tema que a gente está começando a trabalhar. A fé no Evangelho de Marcos. Então a partir daí, o que a gente pode... Nós lemos, nós meditamos, e agora o que a gente pode pedir a Deus? 3 pessoas fazendo uma prece, cada um fazendo uma prece. A partir dessa palavra, o que queremos pedir? E aí todos vamos dizer: Senhor, atendei a nossa prece. Aumentai a nossa fé. Senhor, atendei a nossa prece. Que Deus dê a cura, não só física, porque as pessoas hoje procuram muitas curas físicas, mas que nos dê a cura da nossa alma, porque só assim a gente tem condições de estar levando mais pessoas para Deus. Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa comunidade do Bom Pastor, que todos presentes continuem e perseverem até quando der assistimos às meditações, às aulas ministradas por os padres da igreja. Senhor, escutai a nossa prece. Eu peço a Deus que Ele desperte muitas pessoas, para que, a exemplo desses 4 que levaram Jesus, essas pessoas e todos nós possamos também nos esforçar para levarmos mais pessoas para o encontro libertador com o Senhor Jesus. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Na leitura orante a gente lê, medita, reza e contempla. Então a gente faz um momento de silêncio agora, contemplando como que Deus é bom, como que Ele faz maravilhas, como que Ele nos ama, como que a Sua palavra é bonita, esclarecedora e é alimento para nós. Um momento de silêncio para a contemplação. Continuando, nós estamos em preparação para a celebração do Ano da Fé. O Papa Bento XVI o proclamou nos quadros das celebrações do 50º do Concílio Vaticano II, fato tão importante na nossa igreja. O Papa Bento XVI, há poucos dias, disse assim: o Vaticano II nasceu do desejo do coração do Papa João XXIII. Ou melhor, disse ele, nasceu do desejo do coração de Deus.
porque as coisas que acontecem na igreja, as coisas boas, nascem do coração de Deus. Então, estamos para celebrar o ano da fé, o cinquentenário do Concílio Vaticano II e os 20 anos do Catecismo da Igreja Católica, que foi pedido ali que fizéssemos estudo dele. Aí o Papa diz uma coisa interessante: sucede não poucas vezes que os cristãos sintam maior preocupação com as consequências sociais, culturais, políticas da fé do que com a própria fé. Preocupam com essas consequências, esquecendo a própria fé. E aí a fé fica de lado. E aí acaba não agindo de acordo com a fé, porque a fé não é alimentada. Na realidade, ter fé ou viver a fé foi uma inquietação desafiadora que acompanhou muitos passos dos discípulos de Jesus no caminho com ele. Por isso mesmo podemos tentar um diálogo, como estamos fazendo com o evangelista Marcos. Aí eu quero voltar aqui ao texto que nós acabamos de ouvir. É interessante observar como Marcos descreve: trouxeram um paralítico, não conseguiram aproximá-lo de Jesus. É fácil reconhecer que buscavam proximidade à pessoa de Jesus. E eles empenharam com muito ardor em levar aquele homem. E Jesus deu a isso o nome de fé. Não foi? O empenho que eles tiveram de levar o paralítico até Jesus, Jesus chamou isso de fé. É porque eles têm fé. Trata-se do anseio de agarrarem-se a Jesus como Salvador e mensageiro de salvação. O próprio Senhor reconheceu que eles não buscavam simplesmente um milagre que curasse a paralisia, como a Bianca acabou de rezar. Jesus viu sua fé. Em outras palavras, eles desejavam a salvação e tinham confiança de que Jesus podia, era o único que poderia conceder essa salvação. Confiavam no seu amor, no seu poder para vencer aqueles poderosos traços de morte que dominavam aquele homem, a sua paralisia. Também é digno de nota aquela disposição interior, aquela fé fazia-se visível, vendo a fé que eles tinham. Isto é o esforço para chegar com o paralítico até onde estava Jesus, que possuía uma força íntima capaz de libertá-lo. Bonito isso. O homem estava escravizado, sua miséria moral. Por isso Jesus olha e logo perdoa os seus pecados. Ele ainda não era um homem de fé, mas os que o levaram, sim, eram homens de fé. Fizeram-no chegar até onde Jesus estava. E Jesus o libertou. Jesus é misericordioso. Acredito que aqueles homens solidários que levaram o paralítico até Jesus, se perguntados hoje sobre o sentido da fé, eles nos ofereciam talvez algumas respostas singelas, talvez até começassem a nos dizer o que não é fé, e sim o que é fé. Poderiam dizer assim, como às vezes a gente escuta por aí: a fé não é apenas uma atitude psicológica, fé não é apenas ter um pensamento positivo. Tem muita gente que acha que ter fé é ter pensamento positivo, não é? Ter fé é ter pensamento positivo. Também fé não é intimismo que me traz alguns agradinhos subjetivos, que me faz flutuar, sair do chão, não é? Ter fé não é isso. Ter fé não é também ter uma religiosidade sem compromisso. Isso não é fé. Fé exige compromisso.
Então poderíamos dizer, então, o que eles diriam? Mas o que é ter fé? Ter fé equivale a aceitar a absoluta soberania de Deus, que Ele, o Rei, é Ele o meu Rei, meu Senhor, é a Ele que eu me entrego, é a Ele que eu entrego a minha liberdade, para que Ele possa reinar na minha vida. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. Ter fé equivale a aderir à pessoa de Jesus, aderir à mensagem de Jesus. Nele, o Pai revela seu amor e sua potência libertadora. Quem tem fé sente desejo de levar os outros até Jesus. Quem tem fé deseja que todo mundo entre no céu. Aí a gente pode até fazer um testezinho agora. Eu desejo que todo mundo entre no céu. Ou tem alguns que eu quero mandar para o inferno. Ter fé é querer que todos cheguem no céu. Desejar que alguém vá para o inferno é não ter fé. É não ter amor, é não ter misericórdia. Ter fé, vamos lembrar sempre disso. Ter fé é querer sempre levar os outros para Deus. Quem tem fé sente o desejo de levar os outros para Jesus. E quem quer ter fé, deixa-se levar até Ele. Quem quer ter fé, deixa-se levar até Ele. Aquele homem saiu de lá com fé, com certeza. A fé leva a adesão à pessoa de Jesus, confiando ao Senhor o melhor modo de agir na nossa vida. Que queres que eu faça? A fé nos leva a dizer isso para Jesus. Senhor, que queres que eu faça? Dizer a cada dia, Senhor, que queres que eu faça? Agora vamos, dá tempo ainda, vamos pensar num outro texto que fala de fé, mas fala de fé de um modo diferente. Vamos pegar, deixa eu achar aqui porque eu não anotei, 4:35 a 41. 4:35 a 41. Marcos também. Eu vou ler para Jair é nome de gente. Eu vou lendo e já explicando. Nesse dia, quando chegou a tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do mar? Então os discípulos deixaram a multidão, entraram na barca onde Jesus se encontrava e foram. E outras barcas estavam com ele. Começou a soprar um vento muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já estava se enchendo de água. Alguém que já andou de barco e deu um vento forte, passou aperto? Eu já passei aperto também, no mar. É terrível. Jesus estava na parte de trás da barca, fazendo o quê? Dormindo com a cabeça no travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre,
não te importa que nós morramos? Aqui eu já faço uma pergunta. Que barca é essa? Essa barca representa o quê? E essa travessia aí? E essa tempestade? Representa as dificuldades da vida, os ataques que a igreja recebe a todo momento, desde que ela começou a existir. Com que prazer os meios de comunicação noticiaram aí que o número de católicos diminuiu. Eu não vi nenhum dizendo assim, apesar de certa diminuição do número de católicos, o catolicismo ainda é a maior religião do país. Vocês viram isso em algum jornal? Eu não vi. Não é essa a verdade? O que acontece? Jesus está lá atrás, dormindo sobre um travesseiro. E eles vão até Jesus. Qual é a preocupação deles? Morrer. Hã? Eles estão com medo de morrer. Pensem bem, gente. Se a gente está num barco, alguém dormiu, cochilou, as ondas estão lá, quase derrubando o barco, porque, né, a água vai chegando, de repente pode virar. E tem alguém dormindo, qual deve ser a nossa preocupação? Acordar a pessoa. Uma vez eu estava no ônibus, estrada de chão, e o ônibus dançando no barro, e desceu todo mundo, e eu, criança, estava dormindo lá atrás. Mas o pessoal não desceu não, foi para frente para olhar, alguns homens desceram para empurrar, né? E aí a minha tia, já falecida há muitos anos, ela era uma tia muito querida, gostava muito de mim, e ela ficou lá atrás comigo. Aí depois perguntaram assim, mas e a senhora está aí atrás sem medo nenhum? Não, estou tomando conta do menino que está dormindo aqui. Eu só vou descer se tiver que descer, eu vou acordar para ele descer comigo. Foi essa a preocupação dos apóstolos com Jesus? Não. Cada um pensando em si. Tinha fé ali? Não. Não tinha fé. Eles foram acordar Jesus preocupados com eles. Preocupados com eles. Né? E aí eles perguntam a Jesus, não te importa que nós morramos? Então Jesus se levantou, ameaçou o vento e disse ao mar, cale-se, acalme-se. O vento parou, tudo ficou calmo. Depois Jesus perguntou aos discípulos, por que vocês são tão medrosos? Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Está vendo? Jesus afirma, é uma pergunta, mas a gente sabe que aí tem, né, a gente poderia dizer uma certa ironia, né? Porque vocês são tão medrosos, vocês ainda não têm fé? Apareceu de novo aí a palavra fé, no Evangelho de Marcos. Os discípulos ficaram muito cheios de medo e diziam uns aos outros, quem é esse homem que até o vento e o mar obedecem? Aí eles admiraram com Jesus. Mas aqui não diz que eles caíram aos pés de Jesus, o adoraram. Aqui não diz. Pelo visto, eles ainda estavam olhando para Jesus como um homem com poderes especiais. Homem com poderes especiais. Outro dia eu vi um mágico na televisão, eu fiquei impressionadíssimo com as coisas que ele fazia. Né? Falei, aí tem truques muito, muito fortes. O homem é danado, né? Adivinhava tudo. Teve uma hora que eu fiquei bem impressionado. Colocaram uma tábua grande e colocaram pregos de um lado e ele foi andando, então ele não podia pisar aonde estava o prego. E era um caminho grande, e ele acertou tudinho. Claro que tem um truque aí, né? Então, até então, eles estavam vendo Jesus desse modo. Agora a gente analisa um pouco mais
isso aqui. Nesta nova página sobre a barca aqui, vamos pensar o seguinte: tempestade foi acalmada por Jesus. É importante recordar, nas imediações de Cafarnaum, Jesus, de uma barca, ensinava as multidões. Estas permaneciam na praia. A linguagem, né, é essa. Depois vem a travessia. Veio então uma ventania forte na travessia, que as ondas jogavam água dentro do barco e esse enchia de água. Já desde o Antigo Testamento, né, o mar é apresentado como potência inimiga, lugar perigoso, seu fundo é abismo. As ondas parecem monstros a engolir a barca, representam, como nós já falamos, as dificuldades nossas, os sofrimentos. Vamos lembrar também que os discípulos, na verdade, estavam preocupados com eles. Então, o que a gente percebe nesse Evangelho não é a fé, mas é o quê? A falta de fé. Às vezes, para a gente valorizar uma coisa, a gente precisa perceber o que é a falta dela, o que é a ausência dela. Aí a gente valoriza muito mais. A gente às vezes ama, valoriza muito uma pessoa, mas quando ela morre, está distante, a gente não vê. Está perto, mas a gente não vê. Aí a gente passa a valorizar ainda mais ainda, não é verdade? A gente valoriza muito mais, né? Nesse momento aqui, então, é o dado da falta de fé que nós percebemos aqui nesse Evangelho. E ao mesmo tempo, a força de Jesus e a paciência de Jesus. Jesus é muito paciente com esse povo medroso, com esse povo sem fé, né? Tanto é que ele pergunta se eles não têm fé. Vocês ainda não têm fé? O que esse texto nos faz agora pedir a Deus? Fé. Fé que é adesão, que é confiança, que é entrega sem medo nas mãos do Senhor. Fé que é esse desejo de permanecer na barca de Pedro, porque nessa barca de Pedro está o Senhor Jesus. Temos fé, mas queremos que ela aumente cada vez mais. Temos fé, mas pedimos ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. E como que nós vamos ter fé? Se nós seguirmos aquilo que Jesus nos diz no capítulo 3, versículo 13. 3,13. Como ele chamou naquele dia, ele chama agora. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele desejava escolher. No lugar de cada um, pode colocar o nosso nome. Jesus subiu ao monte, 3,13, e chamou os que ele desejava escolher, e foram até ele. Então Jesus constituiu o grupo dos 12 para quê? Para que ficassem com ele e para enviá-los em missão. Aqui entra duas palavrinhas que quem tem fé tem que viver: a comunhão e a missão. Só é realmente missionário quem vive a comunhão com Deus e a comunhão entre si. Alguém falava aí como viver melhor a nossa fraternidade, a nossa comunhão, nosso amor, não é? E é isso que Jesus pede. Jesus chamou os 12
para formar um grupo e para quê? Para que ficassem com ele, para que fossem em missão. E aí a gente pensa assim, uma vez alguém falou assim, ué, mas que negócio é esse? Jesus chamou para ficar com ele ou chamou para ir para a missão? E agora? É porque quem vai para a missão não vai sozinho. Ele vai junto. Porque a missão é dele. A missão é dele, nós somos instrumentos. Ele vai à nossa frente. Não é? Então isso é muito bonito. Jesus chamou os 12 para ficar com ele. Vamos ficar com Jesus. Ficai conosco, Senhor. Emaús, ficai conosco, Senhor. Devemos pedir sempre, ficai conosco, Senhor. Devemos pedir sempre, Senhor, não nos deixe afastar do Senhor. Não nos deixe afastar da comunidade. Afastar de Deus, afastar da comunidade, é perder a fé. É perder a fé. É jogar a fé fora. Então Jesus chamou para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar, enviá-los em missão, e para expulsar os demônios, os males. E aí fala o nome dos 12, começando por Pedro, como sempre acontece no Evangelho, quando fala dos 12, Pedro é o primeiro. E é interessante que é nessa comunhão com Jesus que nós vamos ter fé. Hoje e todos os dias da nossa vida. É ficando com Ele, assumindo a missão que Ele nos dá a cada dia, é que nós vamos continuar com fé, e a nossa fé será sempre aumentada, nunca diminuída. É ficando com Ele e assumindo a missão. Que missão é essa? A missão de hoje, estar aqui nesse encontro. A missão de domingo, estar celebrando a nossa fé, celebrando a Eucaristia. A missão de ser um bom filho, um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa, um bom irmão, um bom amigo, um bom vizinho, um bom médico, um bom político, um bom faxineiro, uma boa dona de casa. É viver a missão. A missão não é só quando a gente pega a Bíblia e vai de casa em casa fazendo visita e anunciando a palavra, não. A missão é para ser vivida a cada dia, fazendo bem em todas as coisas, as pequenas e as grandes. Isso é cumprir a missão. E nós só conseguimos cumprir a missão à medida que nós estamos unidos a Jesus. Se ficarmos com Ele. Ficar com Ele é ser enviado em missão. E quando a gente assume a missão, a gente não consegue mais ficar sem Ele. Então, ficar com Jesus e assumir a missão. Assim nós estaremos alimentando, aumentando a nossa fé. Tem um terceiro texto que é muito profundo sobre esse assunto mesmo, mas devido ao avançar da hora, eu não vou entrar nele porque daria muita... tem pano para manga. Então, agora seria bom que espontaneamente alguém pudesse falar alguma coisa enquanto eu estava falando. Alguém levantou a mão, não tivemos mais quem foi, e eu deixei para o finalzinho. Foi você, Marcelo? Eu só queria nós falando que a fé levantar no chão, que a hora que o senhor falou. Eu me lembrei de Frei Inácio, que fé é certeza, convicção e não emoção. Né? E agora no segundo texto, às vezes eu me sinto lá dentro do barco ainda, quando eu vou rezar o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Principalmente quando a gente está assim, preocupado em alguma situação, então é difícil assim, falar com certeza, né? Porque fé, certeza, convicção. Então, no segundo e agora eu lembrei da parte do Pai Nosso,
seja feita a vossa vontade. Mas o Senhor também, que nos conhece, Ele nos fez, Ele nos conhece, Ele também sabe dos nossos medos, das nossas fraquezas, né? Ele percebeu muito isso em Pedro. Pedro é aquele que é muito interessante, né? É o cristão, né? É o cristão. Tem fraquezas, tem forças, né? Tem dificuldades, tem ardor, né? Então nós também somos assim. Não é porque a gente teve uma fraqueza, não é porque no momento a gente sentiu medo, não é porque no momento a gente sentiu meio sozinho, como se Deus não estivesse ali perto e tal, que a gente está perdendo a fé ou está com a fé fraca ou abalada, não é? São momentos de crise que o ser humano tem, isso faz parte da nossa vida. Muitos santos disseram que passaram por momentos terríveis de aridez, de não sentir Deus muito perto, né? E de clamar por Deus, né? Então, nós também temos esses momentos. Isso pode acontecer, né? Esses momentos de aridez, eles até nos fortificam até mais depois, né? É isso mesmo. O que é importante é no momento de aridez, no momento de dificuldade, não desanimar, dobrar ainda mais o momento de oração, de entrega a Deus, renovar essa entrega, buscar a confissão, buscar a comunhão, buscar a palavra de Deus, buscar o alimento, partilhar com alguém aquilo que está sentindo, não é? É isso que faz com que a fé, esse momento de crise, possa até ajudar a fé a amadurecer mais, a crescer mais, né? É isso mesmo, Ana. Tem uma frase, a fé, se a gente aumenta, em um momento de dor, a gente procura, né? Ajuda, e aí parece que eu mudei, não momento de dor. E tive ajuda aí, parece que a gente aumenta a fé. É muito importante a vida comunitária. É muito importante. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Nós precisamos valorizar muito a vida de comunidade, a vida paroquial, a vida na pequena comunidade. Mas a pequena comunidade não pode se isolar da paróquia, né? Tem que ser uma rede de comunidade. Então é muito importante essa vivência comunitária, porque fora da barca de Pedro, aí o bicho pega, né? Aí a situação fica difícil. Então nós não podemos deixar que esses momentos de fraqueza, essas dificuldades, nos afastem de Deus, né? Então, quando a gente tem dificuldade, é aí que a gente tem que correr. Uma pessoa um dia falou assim: eu só vou à igreja quando eu tenho vontade. O dia que eu não estou com vontade, eu não vou não, porque eu acho que a gente ir sem vontade não adianta. Eu falei: cuidado, o dia que você não está com vontade é o dia que o diabo está mais perto de você. Porque o dia que você está com a espiritualidade forte, você está com vontade. Aí você levanta a cama, você vence de manhã, vence o frio, se está chovendo, pega o guarda-chuva, pega uma carona, né, Zezé? Pega uma carona, a motorista está ali, a Cristóvão está ali. Então, agora, se a gente não está com vontade, é sinal de que a tentação está forte. Mas a gente precisa ter teimosia. A fé deve nos levar a essa teimosia santa, a sermos teimosos. Eu preciso ser teimoso comigo mesmo. Às vezes eu não quero, estou com vontade, estou com preguiça, quero ir para outro lugar, quero ver outra coisa, tenho isso que chama atenção, tenho aquilo. Não, mas eu tenho um compromisso com Deus. Fé é compromisso. É uma música belíssima que fala isso. A fé é compromisso. Se eu tenho fé e não tenho compromisso, é sinal de que a minha fé
Está só fumegando. Só fumegando. É um pavio fumegando. Não é? Precisa acender. Fé leva ao compromisso. Compromisso com Deus, compromisso com a igreja, compromisso com os irmãos, compromisso com o perdão, compromisso com a honestidade. Aí tem as consequências, né, da vida de fé. Né? Mas isso tudo por quê? Porque eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Eu entrego minha vida nas mãos de Deus. Eu creio naquilo que Deus revelou. Eu volto lá no iniciozinho da minha fala. Fé é adesão pessoal a Deus. E é aceitação livre de toda a verdade revelada por Ele. Amém? Amém. Então, no dia 15, a gente continua, tá? Aí vocês tragam a Bíblia, tragam caderno, uma folha, para a gente trabalhar, tá bom? Vamos concluir rezando o Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, desça sobre todos vós e sobre vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos.